santo é o seu nome. Nós te louvamos e te adoramos, ó Pai. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Segundo dia aí da nossa campanha, né? Do projeto de vida. Olha pro seu companheiro do lado e fala assim: estamos juntos nessa maratona. Não podemos falhar. Conto com você. Com certeza. São 12 dias aí, né? De luta, de dificuldade, mas nós precisamos ser perseverantes, porque eu tenho projeto de vida para mim, assim, né? A campanha dos 12 dias, a campanha do projeto de vida, para mim é os 12 dias da qual o Senhor orienta o nosso ano. Ele, né, ele dá as estratégias, ele nos mostra o que verdadeiramente ele quer. Então, assim, eu anseio muito por essa campanha, e principalmente por isso, porque são pregações, são palavras, Deus nos instrui de uma maneira que aquilo me serve para o ano todo. Durante o ano todo eu vou lembrando, durante o ano todo eu vou, né, relembrando nos acontecidos daquilo que o Senhor falou no começo do ano. Então, para mim é algo muito importante. Mas vamos começar lá, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Todo mundo tem um versículo preferido na Bíblia, não é verdade? A maioria de nós guarda um versículo no coração, algo do qual Deus falou fortemente, algo do qual, em algum momento, transformou a sua vida. O meu versículo preferido é esse. Foi o versículo, assim, que virou uma chave na minha vida, assim, que fez eu entender a palavra de Deus e os planos de Deus de uma forma diferente. Podemos ler? Então, Romanos 12, 2 diz assim, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, nós te damos graças, ó Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor neste momento venha nos instruir, ó Deus. Pedimos a sua orientação, a sua direção, Deus, que a tua palavra ela venha penetrar no nosso coração, Pai, e que saímos daqui, Senhor, renovados, ó Deus, renovados pela nossa mente, transformados, Deus, para o propósito e o plano que o Senhor tem para nós este ano. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar e vamos lá. Então, Romanos 12, ele fala sobre a renovação da nossa mente. Esse foi o tema que eu dei para a mensagem hoje. Então, o tema, na verdade, né, que nós temos para esse projeto de vida, para esse ano que o Senhor nos deu, é que ele cresça. E no primeiro dia, o primeiro elo, a pastora Lúcia, ela já nos deu algumas instruções para que o Senhor cresça nas nossas vidas. E eu creio que nós vamos, ao longo dos 12 dias, receber mais e mais instruções para que nós possamos fazer realmente com que o Senhor ele venha a crescer em nós. Assim como falava no vídeo, que ele venha crescer na nossa família, que ele venha crescer, né, nas nossas finanças, que ele venha crescer em todos os lugares. Nós vamos receber instruções para isso. E ontem, que Deus, né, deixou para mim assim, foi que nós, quando a pastora falava de João Batista, falava ali, ela falava que para que Jesus cresça na nossa vida, nós precisamos diminuir. E ela falou que para que nós precisamos, né, para que a gente consiga diminuir, nós precisamos de obediência e de humildade. E todas as outras coisas da qual ela falou, todas as outras coisas, ela estava relacionada a isso, com obediência e humildade. Hoje, o Senhor, ele vai nos orientar a renovar a nossa mente. Porque todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós vamos, né, fazer, tudo aqueles os planos que nós temos para 2025, eles, primeiramente, eles iniciam na nossa mente.
primeiro, né, é a mente. Então, nós precisamos, para que Jesus cresça, nós precisamos ter a nossa mente renovada. Nós precisamos que, né, as coisas de Deus, que Deus, ele renove algumas atitudes, ele renove alguns pensamentos, ele renove alguns conceitos do quais nós temos e que precisam ser transformados para que o Senhor cresça. Por vezes nós pensamos muito que nós, né, estamos, de certa maneira, afastados do pecado. Às vezes a gente acha que por não beber, por não roubar, por não fumar, por não ser desonesto, por vezes a gente pensa que a gente está muito bem com Deus, que está tudo muito certo. Porque vamos dizer assim, que eu já consegui me abster e renunciar de grandes pecados, como nós falamos. Mas há coisas em nós, no nosso caráter, há coisas, né, conceitos, padrões e princípios que precisam ser mudados. Mas para que isso aconteça, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. A gente precisa, né, buscar em Deus essa transformação, porque não há como eu mudar se eu não sei onde eu estou errando. Não há como eu querer uma transformação de vida se eu não sei quais as atitudes que eu preciso fazer para que essa minha vida ela seja transformada. E o apóstolo Paulo, ele pede para a igreja de Roma para que não haja inconformidade com a sociedade do seu tempo. Então, o que Paulo está falando isso quando ele fala que não vos conformeis com este século? Ele estava falando para que os cristãos, eles não estejam conformados com aquilo que o mundo oferece, com aquilo que o mundo nos traz. Então, a sociedade, o mundo, as pessoas, o governo, né, os governantes, eles nos trazem coisas das quais eles não estão de acordo com Deus. Basta olhar para fora e entender um bocadinho de Bíblia para a gente ver como as coisas hoje, os valores estão distorcidos, como, né, a gente tem perdido a essência de Deus na vida e na sociedade. E então ele fala justamente por isso, começa justamente por aí, falando que nós não podemos nos conformar. A gente tem que ser inconformado. E quando nós olhamos lá para João Batista, quando nós olhamos lá, que ele, né, é o célebre autor da frase, que ele cresça e eu diminua, com certeza nós vemos um homem inconformado. Um homem inconformado com o seu tempo, um homem inconformado com os seus, né, irmãos, com o seu povo judeu. Ele era inconformado porque o povo vivia numa religiosidade, mas cumpria ritos, né, conhecia a palavra, conhecia Deus, conhecia as promessas de cor, mas não viviam, não praticavam, não colocavam isso de acordo. João Batista, ele confrontava o pecado do seu povo, ele confrontava o pecado dos seus governantes e justamente por isso ele acabou, né, numa má condição que o levou à morte. Mas ele era uma pessoa que combatia corajosamente tudo aquilo que era contra a vontade do Senhor. Ele tinha um chamado, como a pastora Lúcia nos falou ontem, ele tinha um propósito, que era abrir o caminho para Jesus, era abrir o caminho para o Messias, aquele que traria a salvação. Então, João Batista entendeu verdadeiramente qual era o grande plano para o mundo daquela época e da nossa época também. Então, ele verdadeiramente compreendeu o propósito de Deus, o propósito de Jesus e anunciou isso para todo mundo. Com palavras, né, com confronto. E também, como a pastora falou ontem, houve renúncias. Né, João Batista, ele precisou renunciar de alguns privilégios, ele precisou renunciar de algumas coisas para que esse propósito ele viesse se cumprir na vida dele. Então, né, ele renunciou como
Como nós falamos lá, ele renunciou talvez a uma vida confortável, já que ele morava no deserto. Ele renunciou a uma vida de paz, de tranquilidade, né? Porque ele foi perseguido, Então ele renunciou a muitas coisas para que o plano de Deus se cumprisse na vida dele. E assim também nós, por vezes, precisamos renunciar a muitas coisas para que o plano que Deus tem para a nossa vida, o plano individual que ele tem para cada um de nós, ele se cumpra. Mas para que haja essa renúncia, primeiramente, eu preciso compreender o que eu preciso renunciar, o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado. A palavra conformidade significa ato ou efeito de aceitar, de estar em acordo ou concordância com algo. Então, ou seja, quando nós cumprimos o mandamento de Paulo na nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos ir no sentido contrário, no caminho contrário àquilo que nos é imposto pela sociedade, pelo nosso tempo, né? Ou seja, pelo mundo, como ele fala aqui. E contra o que necessariamente? Contra alguns princípios que são distorcidos e que regem a nossa sociedade hoje. E que por algumas vezes eles estão tão enraizados dentro de nós que nós não percebemos, que nós não nos damos conta de que praticamos e que, né, estamos aí achando e vendo normalidades em coisas da qual Deus condena, em coisas da qual o Senhor ele não aceita. Então, existem padrões implantados em nossa vida que ainda não foram detectados e que precisam ser transformados para que Cristo cresça em nós. Então, que padrões, quais são eles, né? Existem muitos, mas eu coloquei alguns aqui que por vezes podem estar afetando a nossa vida e que a gente não se dá conta. O primeiro deles aqui é o individualismo e o egocentrismo. O que é o individualismo e o egocentrismo? É quando, primeiro, os meus interesses. Então, nós vivemos numa sociedade onde o primeiro que importa é os meus interesses. Nós vivemos num mundo onde, né, o eu vem sempre antes de qualquer situação. Por menos que a gente conheça da palavra de Deus, a gente sabe que isso não é um padrão estabelecido por Deus. Como a pastora falou ontem, Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Então, Deus, ele tem que ser prioridade na nossa vida. E quando a gente fala do individualismo, quando nós falamos em relação a isso, talvez você olhe para falar assim, mas eu não sou um individualista, eu não sou alguém. Mas se Deus, ele não é o seu primeiro interesse, provavelmente você está sendo individualista. Se o seu trabalho é o seu primeiro interesse, se a sua família é o seu primeiro interesse, se a sua ganhar a sua vida, de ser alguém bem-sucedido, se tudo isso ocupar o primeiro lugar na sua vida, você é uma pessoa individualista. Segundo padrão estabelecido, muito estabelecido, que se fala muito hoje, é o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a supervalorização do bem-estar. Então, nós vivemos numa sociedade onde o meu prazer, o meu bem-estar é muito importante. E, por vezes, nós não deixamos, né, Cristo agir na nossa vida porque nós não conseguimos renunciar aos prazeres. Ao prazer do descanso, ao prazer de, né, ter uma vida boa, ao prazer, tantas coisas que nos satisfazem. Então, o que é falado hoje? Se te faz bem, pode, né? Se isso te alegra, se isso é que te faz feliz, então é permitido. E isso é totalmente contra aos princípios e padrões que o Senhor estabeleceu para nós. Outro padrão estabelecido que vivemos muito hoje é o narcisismo. Narcisistas são aqueles que se sentem superiores aos outros. Quem nunca, né? Então, se achar melhor do que as outras pessoas. Então, nós somos igualmente amados por Deus. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Então, ou seja, não há ninguém melhor do que ninguém. Mas, no entanto, né,
nasce em nós aí, em alguns, nasce esse sentimento de superioridade, de ser melhor. Talvez porque você tem uma melhor condição financeira, talvez seja porque você seja alguém que sabe expressar com muita facilidade, talvez por você ser uma pessoa de grande carisma, que atrai muitas pessoas, né? Rodeado de pessoas, talvez por você ser alguém competente, eficiente, que resolve, né, problemas, que consegue sair de situações difíceis, mas o narcisismo ele é alimentado justamente isso, quando nós achamos que somos melhores do que as outras pessoas. Machismo e feminismo, né? Totalmente em alta aí. Então, tanto machismo quanto feminismo é uma valorização da superioridade do homem e da mulher. Então, igualmente também isso é, né, apesar de muitos dizerem que a Bíblia é machista, mas ela não é machista, mas é algo, ou seja, são coisas da qual são incrustadas, enrustidas na nossa mente, que por vezes nos fazem se perder. E o que Deus ele nos quer nos mostrar hoje, né? Que para que haja transformação na nossa vida, precisa haver uma renovação da nossa mente. Precisa, né? A gente precisa, o que é renovar? O renovar é você substituir. Então, nós precisamos substituir esses padrões, esses conceitos das nossas vidas por algo melhor. E qual é o algo melhor? Pela palavra de Deus, por aquilo que Cristo nos instrui, por aquilo que ele nos ensina. A renovação em Cristo, ela é um processo que nos dá um novo sentido na vida, uma nova visão do mundo e de como todo o processo é gradativo e pouco a pouco. Talvez uma das grandes dificuldades que nós temos de renovar a nossa mente é porque isso não acontece imediatamente. A renovação da nossa mente não é algo instantâneo, não é como fazer Nescau, não é como, né, fazer Nescafé, que é rapidinho, não. A nossa mente, ela é mudada aos poucos. Então, nós precisamos disso. Existe de nós esforço, existe de nós busca, existe de nós, né, determinação para que as coisas elas comecem a mudar na nossa vida. Não vai ser eu falar para você, mas você não pode fazer determinada coisa, que a partir de hoje você vai abandonar aquilo e nunca mais você vai fazer. Não é dessa maneira que acontece. E talvez isso é o que faça com que a gente desista, porque precisa haver persistência, precisa haver perseverança para que a nossa mente ela seja renovada. Para que haja renovação, é preciso permissão. Eu preciso permitir que o Espírito Santo acesse a minha mente. A renovação não vem apenas com conhecimento, precisa haver um desejo de mudança. Então, mais do que conhecer a palavra de Deus, eu preciso permitir que Deus mude a minha vida. Deus ele é perfeito em todas as coisas, mas eu acho que se ele tivesse um defeitinho para mim seria esse, né? Não se impor. Se Deus se impusesse na nossa vida, talvez todas as coisas seriam mais fáceis, mas não. Deus ele é um cavalheiro. Nós temos que permitir que Deus acesse o nosso coração. Nós temos que permitir que ele acesse a nossa mente. Então Deus ele não vai entrar lá. E ele não vai, né, fazer uma mudança lá, ele não vai mexer com a sua estrutura, como diz a canção, ele não vai transformar a sua vida, ele não vai, né, arrancar tudo aquilo que está te atrapalhando se você não der permissão para que ele faça isso. E permitir que Deus faça isso é um pouco mais do que falar, tá bom, Senhor, então tira. Então faz, né? É um pouco mais do que isso. Então nós para que haja, né, uma renovação, nós precisamos permitir que Deus mude a nossa vida. Eu preciso me abrir para ele, eu preciso deixar ele mexer em lugares no qual eu não quero que ele mexa. Eu preciso deixar que ele confronte pecados e ações da qual eu não quero que ele faça. Então nós precisamos dar essa permissão, porque senão não haverá transformação. Muitos de nós conhecemos a palavra,
e bem. Existem pessoas que conhecem muito bem a palavra, mas a falta de permissão não faz com que haja transformação na vida dela. Provavelmente você conhece alguém assim. Alguém que te dá aula de Bíblia, alguém que, né, conhece muito bem as instruções, mas não as pratica. Não está disposto a abrir o coração para Deus, a dar essa permissão de entrada para que haja transformação. Então, nós precisamos entender. Mas o que eu preciso renovar? Né? O que precisa mudar? Porque se eu for lá e falar assim, Deus, eu preciso de renovação, eu preciso que a minha mente seja mudada. Mas o que precisa ser mudado aqui? Né, por onde eu preciso começar? E eu coloquei aqui 3 áreas da qual nós precisamos de renovação. Lá em 2 Coríntios 4,16 fala assim, ó. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, a primeira renovação que nós precisamos praticar, que nós precisamos trazer para a nossa vida, é a renovação espiritual. Nós precisamos manter uma vida de devocional estritamente necessária. Nós precisamos manter a nossa conexão com Deus. E para que haja renovação espiritual na nossa vida, precisa haver conhecimento da palavra, precisa haver intimidade com Deus, então precisa haver oração e consagração, né? Falo assim que conhecimento da palavra, oração e consagração é o remédio para todas as dores, porque tudo acaba e morre ali, né? Minha sogra tem um remedinho que chama cura tudo. Esses 3 é o cura tudo, gente, do Senhor. Então é justamente isso. Tudo acaba aqui. Mas para que haja uma renovação espiritual, eu preciso entender que eu tenho que melhorar a minha conexão com Deus. Eu preciso melhorar a minha conexão com o mundo espiritual. E isso só vem através de oração, né? E dedicação, intimidade. Isso vem através da intimidade. Outra área da qual nós precisamos, né? A segunda área da qual nós precisamos de renovação é renovação emocional. Filipenses 4, 6, 7 fala assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Então, precisamos de renovação emocional. Por vezes, muitas emoções que nós guardamos nos mantêm cativos, nos mantêm presos, impedem o agir de Deus na nossa vida, né? Eles nos deixam estagnadas, nos deixam, né, sem permissão para que o plano de Deus se cumpra. Quantos de nós, né, deixou de, às vezes, cumprir um propósito por causa de medo, por não se achar capaz, ou por ter dúvidas, né? Tomou alguma atitude, alguma instrução de Deus, mas por ter dúvidas, por ter medo, não consegue assumir uma postura diante de Deus, não consegue, né, assumir um compromisso de estar junto, de perseverança, não consegue assumir um trabalho, um ministério, servir, justamente por quê? Porque não se acha capaz, porque tem medo, porque se acha inferior. Então, há muitas emoções dentro de nós que, por vezes, nos impede que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Não é espiritual, não é racional, mas é emocional. E talvez há emoções dentro de você que está impedindo que a sua vida ela alavanque. E que Deus, para que Deus cresça na nossa vida em 2025, talvez nós precisamos tratar alguma área emocional da nossa vida. Algo que o Senhor vai nos mostrar, algo que o Senhor vai nos ajudar a transformar. E a última renovação, mas não menos importante, é a renovação física. Ter saúde é uma grande bênção, gente. Nós precisamos cuidar da nossa vida física também, né? Eu sei que é ruim falar sobre isso. Eu falei, Deus, não dá para pular esse? Mas não.
Então, quando nós temos um corpo saudável, nós temos mais força para trabalhar, servir a Deus e desfrutar da vida. Deus tem poder para restaurar a saúde de quem está doente. Entretanto, é nosso dever fazer a nossa parte. Então, alimentar-se bem, fazer exercícios, né? Evitar aí alimentos que nos fazem mal. Então, cuidar do nosso corpo. Por vezes, o plano de Deus não está se realizando na nossa vida, porque nós não temos conseguido manter uma vida saudável. E só quem perde a saúde, gente, sabe o quão é difícil. Por vezes nós ignoramos, né? Pelo hedonismo, pelo nosso prazer e pelo nosso bem-estar, nós ignoramos a nossa saúde. Nós, né, deixamos aí de fazer coisas que nos serão cobradas no futuro. Então, né, eu falo assim, eu nunca tinha ficado doente na minha vida. Fora gripe, essas coisas assim, eu nunca tinha ficado doente. E eu passei por um período aí, uns 6 meses aí, que eu não passei nada bem, que eu não vivia muito bem. Como é difícil a gente estar doente. Você não consegue pensar direito, você não consegue trabalhar direito, nada do que você faz é direito. Né? Até eu falo assim, meu Deus, até a minha vida com Deus virou uma bagunça. Porque quando eu orava, eu estava, ai Deus, por que essa dor? Deus, por que tira isso de mim? Eu não conseguia ver nada na minha frente que não tivesse relacionado com a minha dor, que não tivesse relacionado com aquilo. Então, nós precisamos também cuidar da nossa vida física. Então, né, não é brincadeira. Nós precisamos aí buscar, né, a nossa saúde, evitar a doença e não, né, curá-la depois de já ter acontecido. Então, para que nós possamos concluir aí, ó, para que Jesus ele cresça em nós, nós precisamos transformar a nossa vida. E isso só é possível com uma mente renovada. Para isso, nós precisamos desconstruir modelos e conceitos impostos pelo mundo e restaurar os princípios e os padrões de Cristo na nossa vida. Então, né, como diz o ditado por aí, não é porque todo mundo faz que é certo. Né? Não é porque todo mundo está usando que eu preciso usar. Como a nossa mãe sempre nos diz, nós não somos todo mundo, não é verdade? Então, que essa palavra possa ficar no nosso coração hoje. Coloque-se de pé. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. E que o Senhor